você, um beijo para Mari, abraço aí Prates, também Marra, todo mundo sempre ligado com a gente nesse Sport Center. Pois é, como a gente falava ontem, tinha essa projeção de apresentação do Filipe Luiz e o Flamengo confirmou, logo depois que a gente saiu do ar aí, o Flamengo confirmou a apresentação para hoje, vai ser 13h30 aqui mesmo no Ninho do Urubu. Então, o Filipe Luiz vai ser apresentado e interessante notar que no informe de apresentação, o Flamengo retirou a palavra interino, colocou técnico Filipe Luiz. Então, reforçando aí a tentativa de, enfim, dar um caráter mais definitivo ao cargo do Filipe Luiz, a gente dizia ontem também uma ideia de permanência do Filipe Luiz para 2025. 11º treinador dessa era Landim. Foram 10 treinadores anteriormente, o Tite o 10º. 2 treinadores saíram por opção, o Jorge Jesus e também o Abel Braga, que pediu demissão lá em 2019. 2 por desacerto ali, de questões de contrato, saíram por, enfim, ou fim de contrato ou acerto com a diretoria, o Renato Gaúcho e o Dorival. Apesar dos pesares, não houve acerto financeiro, foi em fim de contrato também, e os outros acabaram demitidos, como foi o caso do Tite. E aí assume Filipe Luiz, com essa experiência em sub-17, sub-20, tem contato com jogadores, enfim, jogou com a maioria deles, né? A maioria dos jogadores do elenco jogou com o Filipe Luiz. Então, ele falou um pouquinho já, de algumas palavras na Flá TV, já como técnico do profissional do Flamengo. A gente ouve agora um pouco do novo treinador do Flamengo, o Filipe Luiz. Vamos acompanhar um pouquinho. Conheço bem esse elenco, eu joguei praticamente com todos eles e meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Uma coisa, eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente a paixão é o que eu amo fazer e estou encantado de estar aqui de novo. O modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Tá, então, Filipe Luiz dando algumas breves pinceladas já sobre o que deve ser o seu trabalho. A gente vai ouvir muito mais daqui a pouco aqui dentro do Ninho do Urubu. Ele deve ter um reforço já, talvez, para essa partida. Bem provável que tenha. O Michael deve voltar a ser relacionado para esse jogo contra o Corinthians, quarta-feira, amanhã, no Maracanã. Então, o primeiro jogo vai ser logo uma semifinal de Copa do Brasil com o Maracanã cheio e a torcida muito esperançosa, né? Porque técnico o Flamengo faz em casa, tinha aquele lema de craque o Flamengo faz em casa, agora está com esse lema de técnico o Flamengo faz em casa. Carpegiani, Carlinhos, Jaime de Almeida, Andrade e agora a expectativa do Filipe Luiz seguir essa sucessão aí e aí, quem sabe, conquistar também um grande título pelo Flamengo. Acho que essa turma vai correr pelo Filipe Luiz. Eu sei até o que você pensa sobre isso, mas vai correr pelo Filipe Luiz. Então, já que você fez esse comentário, se vão correr pelo Filipe Luiz, ótimo, excelente para o Flamengo. Porém, por que não corriam antes? Vão correr só para o Filipe Luiz? Não estou afirmando que não corriam, eu estou dizendo assim, se eles vão correr por causa do Filipe Luiz, mais do que corriam antes, para mim está errado. É que aí entra uma motivação. Tem que correr porque veste a camisa do Flamengo, porque recebe em dia, porque tem uma grande estrutura, porque representa uma grande torcida. Tem que correr sempre, não só porque é o Filipe Luiz. E agora porque o técnico é o Filipe Luiz. Acho que em alguns casos, o caso do Gabigol... É o fato novo, né, fato novo. Aê. A gente no poder, sabe? Gente como a gente. O técnico de bermuda, amigo do Gabigol. Essa questão de ele conhecer, ter jogado praticamente com todos, como ele mesmo afirmou e como todo mundo sabe, óbvio que tem muita coisa boa, positiva, que pode ajudar. Mas tem um lado perigoso que ele vai ter que saber equilibrar. Vocês já sabem o que eu vou dizer. Que, como técnico, a relação é totalmente diferente e ele vai ter que tomar atitudes, muitas vezes, que
atitudes que vão desagradar alguns dos amigos ou ex-colegas dele e que ele tem que agir de forma totalmente diferente de quando eles eram colegas de equipe. E não a relação técnico-jogador. Concorda? Capitão Fábio Luciano falou isso no resenha. Ele tem que dar a camisa para o Gabigol se ele achar que o Gabigol pode jogar o que contribui para o jogo do Flamengo, e não porque ele é amigo do Gabigol. Então, ele tem que saber equilibrar isso e agir como técnico, não como amigo e companheiro de equipe. Esse é o grande desafio de todo mundo que passa. Tem o vídeo que viralizou ontem, né? É de 2021, se não me engano, ele encontrando com o Gabigol no vestiário, lá no Ninho do Urubu, lá, e o Gabigol fala, um dia você vai ser meu técnico e eu não vou te respeitar. E eu quero a abraçadeira de capitão, senão eu vou ficar pé da vida com você. Já resgatou. Então, peraí, então vamos soltar esse vídeo agora. Pode soltar aí. Olha aí. É o que o Eugênio chamou, vamos nessa. Você que eu tava, mano. Eu juro por Deus. Eu pensei que eu falaria isso. Mano, eu tô com muita saudade de você. Jogar ao seu lado. Olha pra você, tão calmo dentro do campo, mano. Sério, saudade. Dá uma vez, mano. Saudade, mano. Saber que você vai renovar e você vai me treinar daqui a um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra, se eu for capitão do seu time, eu vou ficar Ele é... Assim, eu falei pra ele, eu vou ser treinador do Flamengo. Ele já vai estar com 30 e poucos, né? O 30 e muitos, vai pro banco. Falei pra ele, tu vai pro banco. Já tá prometido. Aí ele falou assim, eu vou jogar. Ele falou pra mim, senão tu vai cair. Ele falou pra mim. Aí eu falei, bom, então tu vai jogar, tu vai ter que jogar, né? Ele, não, mas você tá lembrando o Gabi sempre onde ele é forte, onde ele tem que fazer os movimentos, onde ele tem que ficar perto da área. Esse seria o meu grande objetivo com ele. E seria muito chato com ele, muito chato. É um cara que trabalha demais, ele gosta de trabalhar, ele gosta de treinar. Então é um cara fácil de ter no grupo, porque ele é o primeiro que está no campo querendo treinar. Agora, ia ser cobrado como qualquer outro. Pra você. Ele só fez uma projeção ali mais para o futuro, né? Que o Gabi estaria com 30 e poucos anos e isso acaba acontecendo muito antes, o Gabi com 28, né? Recém-completados. E é isso, eu acho que tem a brincadeira e... Concorda com o que eu falei? Concordo, e concordo especialmente com o que o professor colocou aqui. Que é o momento de saber, entendendo essa proximidade, que aquele diálogo é de um momento em que eles eram colegas e agora eles não são mais colegas. Sim. Agora o Felipe está numa posição acima do Gabi. Então, para ele ter o respeito não só do Gabi, como do grupo como um todo, é o que ele falou assim, vai ter que ser cobrado. Vai ser cobrado. O último trecho da entrevista é importante. Vai ser cobrado como qualquer um, mas... é um jogador que vai ser fácil de trabalhar porque tem vontade de treinar, chega cedo no treino. E aí, e mais do que ele falou do que eu dizia aqui ontem, entender as características do Gabi para aproveitá-las da melhor maneira possível em prol do time. E ainda mais num momento... Isso ele tem a favor. Até pela necessidade que o Flamengo tem da ausência do Pedro. O grande problema que o time tem hoje é justamente encontrar alternativas, e aí fica a crítica até ao trabalho do Tite, que não... Ok, o Pedro faz muita diferença, é o artilheiro do Brasil, mas com o elenco que você tem, você poderia ter encontrado alternativas, e aí pode ser essa. Então não te surpreenderia amanhã Gabigol titular, André? Eu não apostaria nisso, mas não me surpreenderia pelo momento do Flamengo e pelos desfalques. Me surpreenderia se ele não for titular. Ah, é? Peraí. Como é que é? É claro. Até por falta de outro. Me surpreenderá se ele não for titular amanhã. Por que ele não seria? Ele não vinha sendo. Faz tempo que não é. Não vinha sendo. Mas, vamos lá. Ganhou algum novo desfalque? Não. Então, dentro de um contexto em que o técnico que estava no comando, o Tite, não entendia o Gabigol como um centroavante. Não entendia o Gabigol como o principal substituto do Pedro, que era o seu centroavante titular e que hoje não pode jogar. É difícil de entender isso. Tudo bem. Para mim é difícil. Então, como que o Gabigol não é centroavante? Então você concorda comigo. Oráculo, né? Oráculo, então vamos lá, só Del. ele enxerga. Então você acabou de concordar comigo. Você pode até dizer que ele está em má fase, que ele não está como estava alguns anos atrás. Agora, o Gabigol não pode ser centroavante? Então, onde isso? Você está concordando comigo, então? Estou. Que uma vez saindo o Tite, é normal que o Gabigol seja o centroavante do Felipe Luiz. Tem mais um detalhe. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, não é isso? Ele jogou pelo Nova Iguaçu. Jogou pelo Nova Iguaçu. Então aí, mas, até por exclusão, vai jogar o Gabigol. Me surpreenderei se ele não for titular. Independente do Carlinhos ter jogado ou não pelo Nova Iguaçu,
Mesmo que tivesse como eu já falei Carlinhos à aqui, disposição. a proximidade, a amizade, a confiança, tudo que existe Nem mesmo a força entre do tempo eles. irá destruir? Isso vai fazer naturalmente com que o Gabigol tenha outra postura e seja aproveitado, como a gente acabou de ver numa entrevista que já é antiga, mas que vale o que ele colocou. O cara tem que entregar. Agora é a vez dele. Inclusive essa questão do relacionamento, agora o Felipe Luiz não é mais o colega, é o chefe, isso daí passa antes também pelo Gabigol, por uma percepção dele. Eu não consigo entender, imaginar que ele tenha desaprendido futebol. Ele sabe jogar, já provou e comprovou isso várias vezes. Tem a parte física. Tem a parte física, muito mas tempo sem tem a jogar, por parte lesão, por psicológica suspensão, também. por não sei o quê. Mas o ganho psicológico dele com o Felipe Luiz no banco de reservas é gigantesco. Você viu ali, tem um trechinho da fala dele que é o seguinte: pô, eu tava com saudade de você, quando vejo você no campo eu fico mais tranquilo. Olha essa relação. Agora, quando ele olha para o banco e vê, eu fico mais tranquilo ainda. Cantaria Felipe Luiz: a amizade, nem mesmo o cargo de técnico irá destruir. Somos Flamengo. Professor, gostou dessa? Foi boa bem essa adaptado, Mas, uma bela versão. e nesse questão, né, da amizade, do relacionamento deles e da exigência do cargo, eu acredito muito que a exigência vai acabar pautando, primeiro, pelas ambições do Felipe Luiz. Eu não sei se o trabalho dele vai ser longo, se vai ser bom no Flamengo, até porque ele está acelerando um processo, está queimando uma etapa pela necessidade, mas eu acredito seriamente que ele vai ser um grande treinador. Pela inteligência que ele já demonstrava dentro do campo, acho que isso o fez manter um nível muito alto até o fim da carreira, mesmo quando fisicamente era mais difícil. A inteligência dele como jogador e as coisas que ele fala e até a oportunidade. Hoje a gente estava falando, de repente o Flamengo vê como um técnico para o ano que vem, não só interino. Então, pensando nessa projeção, na oportunidade que ele está tendo, e eu acho até, ele abraça muito isso. Que mesmo que entenda, ao final desse período agora que ele está assumindo, que não está pronto ainda para ser o técnico, que continue dando a ele espaço nas categorias de base. Com certeza. Porque ele tá queimando etapa. Ele está avançando o que seria normal. Então, assim, não é para descartar. Se por acaso não acontecer, descarta, esquece ele. Não. Ele tem muito potencial para ser um grande técnico. Ele tem muito a desenvolver. Eu estava vendo ontem, não me lembro qual reportagem, senão, em toda sinceridade, eu citaria a fonte. Ontem ou antes de ontem, técnicos com os quais ele trabalhou, né? Além de Jorge Jesus. Nossa. Mourinho, no Chelsea, se eu não me engano, né? Mourinho, Simeone, muitos anos no Atlético de Madrid, Tite na seleção brasileira, Jorge Jesus no Flamengo. Olha que currículo, né? E ele sempre teve essa coisa, ele era um jogador que a gente já enxergava um técnico, um futuro técnico, quando ele jogava. Tem a questão do relacionamento, que também é fundamental. Eu acho que o técnico ideal seria um misto de Parreira com o Filipão, o relacionamento com as preocupações táticas. Ele tem as duas coisas. Talvez não seja o momento, isso a gente só vai saber com a bola rolando. E em relação ao Gabigol, inclusive mais do que o pensamento mágico da volta do ídolo Gabigol, eu acho que vai ter a mão do Felipe Luiz no sentido do que ele falou ali. Gabigol tem que jogar mais perto da área, ele enxerga o Gabigol de um jeito que o Tite não enxergava. O outro enxergava o Gabigol como reserva do Arrascaeta. Você vai fazer o quê? E precisando de centroavante. Então, acho que ele vai começar pela simplicidade. Simplicidade hoje é botar o Gabigol para jogar ali. E jogar numa zona, numa área, numa posição que pode até compensar essa questão física pelo posicionamento dele. Também com a confiança, mas principalmente por posicionamento em campo. Eu acho que vai ter a mão do Felipe Luiz nesse professor. Esse jogo de domingo com o Atlético, ele já jogou como centroavante, é verdade seja dita. Mas a bola chegou muito pouco para ele, o time procurava pouco. Era aquela toque de um lado para o outro, volta da direita para a esquerda. Em Montevidéu também, em momento nenhum a bola chegou para ele, né? O passe filtrado para ele, a aproximação. Jogador que se aproxima pela faixa central do campo, buscando a tabela, buscando a infiltração. E é isso que o Flamengo precisa proporcionar a ele. Não só colocá-lo mais perto do gol, como também fazer essa bola chegar até ele. Em Montevidéu chegou uma, ele chegou não aproveitou. Uma. Peraí, uma. Mas ele jogou quantos minutos? Ele finalizou, o goleiro defendeu, 30 minutos. Finalizou mal. Ele finalizou mal. Finalizou mal, finalizou dentro do que era. Ali eu acho, aquele não foi o erro do Gabigol. Ele não tem jogado bem, isso é um fato, tem participado pouco do jogo, está claramente desmotivado. E agora, eu acho que isso pode mudar. Esse aspecto psicológico tende a mudar radicalmente com a chegada do Felipe Luiz. Aí ver se ele está pronto fisicamente
ou se realmente ele não estava jogando bem porque não estava conseguindo correr. Se ele estiver pronto fisicamente, juntando isso à motivação, ele tem tudo, e com um planejamento tático melhor para ele, para que a bola chegue mais para ele, a tendência é que suba de produção. Temos uma pergunta interessante para o professor Celso Zelt, que talvez conheça muito mais a nação corintiana, a fiel torcida, do que todos nós. Porque o corintiano, talvez não, apesar... O Doc também conhece, eles acompanham aqui o futebol. Você também, você é o Capitão América. Mas não tão profundamente quanto o professor. O professor Celso conhece, ele sabe tudo da história do Corinthians. É um almanaque do Corinthians na cabeça. Ele não tem só nos arquivos, não tem na cabeça. Conheço internamente lá, né? Sentado ali no meio. A pergunta é a seguinte. Toda essa mudança agora, em cima da hora, que muda, a gente não sabe como vai ser em campo. Mas o clima, por exemplo, jogo no Maracanã já. Vai ser outro clima. Se fosse o Tite, já ia começar com xingamento. Vai começar com Felipe Luiz, não sei o que, tarará. Depois que a bola rolar, a gente não sabe. Mas já é outro clima, já é mais otimismo, de repente um Gabigol mais empolgado. Outro Flamengo. Isso diminui a esperança e o otimismo do corintiano, que apesar da derrota para o São Paulo no final de semana, o corintiano está muito mais esperançoso com o seu time. Está muito mais otimista. O Corinthians voltou a jogar bem. Perdeu jogos, mas ganhou jogos no Brasileiro, atropelou o Fortaleza, etc. e tal. Mas surge um novo Flamengo com outro clima, com outro técnico. O corintiano, a pergunta básica é, está preocupado? A sensação era de que era melhor que o Tite ficasse. Que o time continuasse jogando de para-brisa, assim, o time do Flamengo, sabe aquele para-brisa? Né? Eu acho que a perspectiva de um Flamengo com... Não só com uma motivação, eu insisto, eu acho que passa pelo que fará o Felipe Luiz no sentido de fazer esse time ser mais ofensivo, ser mais direto, potencial do Gabigol. São muitos fatores para preocupar o corintiano. Eu acho que preocupa sim, preocupa mais do que, por exemplo, antes o Corinthians jogou no domingo, né? O Flamengo jogou logo depois. Naquela noite de domingo, talvez o Corinthians jogou às 4, o Flamengo jogou 6h30. Quando acaba... Ou às 8, não, o Flamengo jogou às 8, eu acho. O Flamengo ganha o jogo, então não se esperava, eu pelo menos esperava que o Tite fosse demitido ali. Achava que ele fosse ser demitido antes. Quando acaba aquela noite, parece que as coisas eram mais a favor do Corinthians, porque era um Flamengo mais em deprê, né? Mais para baixo. Agora o Flamengo está esperançoso. Acho que isso foi ruim para o Corinthians no confronto. Eu também vejo assim como até que essa coisa do fato novo, de um time que estava muito estagnado, jogando mal nos últimos jogos. Você via que o trabalho certamente não ia ter continuidade em 2025, então já estava um clima de fim de trabalho, e ainda chega a figura do Felipe Luiz, pelo que representa. Acho que isso pode representar algo positivo para o Flamengo. Fato novo. O fato novo. Mas eu ainda acho que, da perspectiva mais ampla do confronto, o torcedor corintiano, ele se tornou mais confiante pelas últimas semanas. Eu ainda acho que pode ser que esse acontecimento agora da mudança de técnico pode ter dado um pouco mais de confiança para o torcedor do Flamengo, mas eu ainda vejo esse confronto ficando muito mais nivelado desde o sorteio, desde de semanas atrás. Porque o Corinthians se tornou um time mais consistente. E por mais que tenha esse fato novo, ainda assim são 2 dias de trabalho. Você não vai conseguir, por mais que o Felipe Luiz tenha boas ideias, ele não vai conseguir colocar em prática em tão pouco tempo, imagino, vivenciando ali o dia a dia, colocar ideias táticas mais rebuscadas, porque 48 horas não é possível você colocar tanta coisa em prática. E tem uma questão para mim muito determinante em relação à confiança que o torcedor corintiano pode ter, o momento físico dos dois times. E num jogo de mata-mata, acho que o Corinthians está muito à frente do Flamengo fisicamente, nesse momento. Tecnicamente, o Flamengo é melhor, é o favorito no confronto, só que eu acho que, apesar desse fator do Felipe Luiz, esse confronto se tornou muito mais equilibrado do que era para ele ser. A diferença é que o Corinthians tem finais, porque todo jogo do Brasileiro para o Corinthians é final absurdo agora. Estou exagerando ou estou certo? Não. Por exemplo, o Flamengo tem jogo de Brasileiro que vale muito, tal, no fim de semana, só que assim, se o Flamengo perder, não vai cair o mundo. Se o Corinthians perder do Inter sábado... Não, cai, aí é outra história. É um desastre. O Corinthians sai em 3. É um passo de uma tragédia. Eu só acho que mudou, por exemplo, a gente está falando do Gabigol. O Corinthians não aqui. consegue focar só ali, eu acho. Não consegue.
só no jogo de amanhã. É difícil. É difícil. Eu acho que Muito nem, difícil. Eu acho que nem deve. Até o Ramon Dias, nem deve. quando ele for montar o time, eu imagino, não, esse aqui eu vou pôr só no segundo tempo, porque não posso arrebentar esse cara, porque sábado tem jogo contra ele. Viu? Eu tô lendo o pensamento de vocês? Não, você falou do professor. Estão muito empolgados. Você falou do professor. Fala. E hoje de manhã, chegando aqui na emissora, encontrei com o Banjo da Fiel, que está aqui o Banjo da Fiel, atrás dessa câmera. E ele falou, seria melhor se tivesse ficado mesmo Tite e tal, não sei o quê. Mas o Corinthians vai pra cima assim mesmo e vai ganhar e tal. O Banjo tá preocupado. Não falou no final assim, vai Corinthians, não falou? Falou sim. O Banjo tá preocupado porque ele acha que os jogadores do Flamengo correrão pelo Felipe Luiz de uma maneira que eles talvez não corressem se o Tite Fala pro Banjo da Fiel que o jogador do Flamengo tem que correr sempre. Como a nação rubro-negra O mundo não é um conto de fadas. Assim deveria ser. O mundo não é um conto de fadas, não, Abel. Não? Deveria correr sempre, mas não é sempre que dá pra correr. Tá vestindo a camisa do Flamengo? Tá vestindo a camisa do Flamengo, mas não é sempre, não é bem assim que as coisas funcionam, não. Então você acha que vão correr mais amanhã? Eu acho que alguns jogadores... O Gabigol, eu tenho certeza. Alguns jogadores têm corrido já. O Gabigol, eu tenho certeza. É esse o ponto. Certeza, professor? Certeza, até é humano, Você está num lugar que não te valorizam, chega outro que te valoriza, você não vai abrir um sorrisão? Qualquer um de nós? Não é uma questão de, era safado antes, agora... Mas eu tenho uma pergunta. Então, o Tite não valorizava o Gabigol? Não. O Vitor Pereira também não? E o Sampaoli também não? 3? O Tite... Não tem nada do lado do Gabigol. Tem. É tudo do lado dos técnicos. Não vem rendendo. Mas a pá de cal no relacionamento foi com o Tite. Isso é claro, né? Na seleção, isso era. São momentos diferentes, situações diferentes. Mas especialmente a chegada do Tite eclipsou o Gabigol. Os outros técnicos tentavam aproveitá-lo de uma maneira ou de outra, às vezes da maneira equivocada. Ano passado, o São Paulo botava o Gabigol para marcar ponta. Volta aqui, tem que marcar aqui a ponta. Ele não vai fazer isso. É saber entender quais são as características dele. E aí ele não conseguia render. Agora o Tite simplesmente tirou. Esquece. Repito, falei aqui ontem. Não é que o Gabigol perdeu a posição para o Pedro. Ele perdeu a posição para o Pedro e contrataram o Carlinhos para ser o reserva do Pedro. Ele ficou atrás do Carlinhos. E por que o Vitor Pereira também não dava moral? O Vitor Pereira, o time inteiro foi mal. Ele teve alguns momentos com o Vitor Pereira. Não foi o Gabigol, não. O Gabigol jogava com ele. Os técnicos, quando querem que todo mundo marque, que o cara ajude, que jogue lá na frente, faça gol, mas o técnico está errado? Não são os melhores técnicos do mundo, não fazem isso hoje? Os melhores técnicos do mundo sabem entender as características... Ou com o Ancelotti, com o Guardiola, o cara pode ficar só parado lá fazendo gol. Os melhores técnicos do mundo sabem entender as características dos times que treinam, dos jogadores que eles têm à disposição, para tirar o melhor do que cada jogador pode dar. E você precisa entender isso e fazer aquela aritmética para montar o seu time, de forma que o time seja forte, equilibrado e também ofensivo. Então, você vai entender qual é a característica do Gabigol, não é essa. Talvez possa ter sido um dia no Santos, jogando pelo lado do campo, há muito tempo que deixou de ser. Então, se você quer aproveitar, e o Gabigol tem muito a acrescentar a qualquer time, já provou e comprovou isso no Flamengo muitas vezes, você tem que entender que não é a função dele ter que voltar. Ele vai ter que dar o combate naquela saída de bola dos zagueiros. Mas voltar pelo lado do campo, ele não vai fazer isso. O Jorge Jesus, ele funciona. Não é fácil equilibrar o time do Flamengo, porque são muitos jogadores... Ele uma fase muito melhor. Com o Dorival, ele funcionava. O futebol brasileiro não é o futebol europeu. Uma outra função. O comprometimento tático é outro, a intensidade do jogo é diferente. Você saber onde você está. Não adianta ele querer chegar e pensar na cabeça dele, vou fazer assim. O Paulo Souza chegou com ideias interessantes. Só que elas não... Sim, interessantes. Só que elas não se aplicavam à realidade daquele Flamengo. Ninguém achou interessante ideias do Porque elas não se aplicaram à realidade daquele Flamengo. As ideias de futebol, enquanto conceito esportivo, eram ideias interessantes. Só que não encaixavam no que ele tinha à mão. Por isso não deu certo. Por isso também alguns jogadores fecharam a cara, torceram o nariz. Pô, vai botar o Everton Ribeiro de lateral e tal, não sei o quê. Marinho lá do outro lado. Talvez essas ideias aplicadas a um time na Europa, os jogadores aceitassem de maneira diferente. Mas então ele que vai para a Europa, porque aqui não deu. Mas ele voltou então. Mas é saber entender onde você está pisando. Essa coisa de oráculo, assim, só o cara enxerga uma coisa que ninguém está enxergando, isso me incomoda muito.
Essa coisa do Tite com o Gabigol de reserva do Arrascaeta, com ele precisando de gente lá na frente para fazer gol, você vai me desculpar, mas olha, só ele está enxergando isso. Eu concordo com você, acabei de dizer aqui que você dizer que o Gabigol não pode ser centroavante, para mim é um absurdo. Mas também me incomoda quando muita gente defende, ou vocês em alguns momentos aqui, se eu estiver errado me corrijam, que todos os técnicos estavam errados e o Gabigol que estava certo. Não, ele está devendo muito. Isso me incomoda também. Ele está devendo muito. Isso também me incomoda. Ele está a zero. Ele é muito bom. Ele é histórico, ele é um monstro. Mas ele não tem jogado bem. Ele está a zero há muito tempo. Fisicamente. Faz um ano e meio. Isso é claro. O banco era justificado para ele. Acho que o ponto é isso, assim, em meio à necessidade, ele poderia ter recebido mais minutagem naquela função, já que o Flamengo precisava disso, e até pelo elenco, você encontrar uma alternativa na ausência do Pedro, e acho que ele poderia ter recebido mais minutos. Mas assim, o fato que ele perdeu a posição era indiscutível. No final do ano passado, era indiscutível. Logo depois da chegada do Tite, né, o médico do Flamengo, né, o chefe do departamento médico, o Márcio Tanuri, foi a uma entrevista coletiva para falar especificamente sobre a situação do Gabigol, dizia que ele vinha jogando quase que o ano inteiro com um problema na coxa que ele precisava tratar e que isso, de certa forma, justificava a queda de produção dele naquele ano. Talvez fosse ali uma espécie de justificativa para que ele não estivesse jogando com o Tite. Eles falaram, não, vai ficar até o final do ano assim, a gente não vai parar ele, porque o time talvez precise dele em alguns momentos. Mas ele não... vez se tocou nisso explicitamente. Sim. Até ele não está nas condições físicas ideais, ele está ficando. Ele falou semana passada. Foi perguntado sobre o Gabigol, ele falou... Ele ficou muito tempo machucado, aí quando ele voltou, ele sentiu de novo. O relacionamento claramente não era bom entre eles. A relação de confiança não existia. E isso muda. É claro que a chegada do Felipe Luiz, que tem, aí sim, amizade, tem confiança, tem parceria com o Gabigol, vai mudar a cabeça do Gabigol. Se ele estiver pronto fisicamente, ele saberá aproveitar isso. Essa é a questão. Se ele resolveu os problemas físicos dele, que o afetaram durante o ano passado. A gente já viu, e eu já elogiei aqui algumas vezes, o Gabigol se sacrificando pelo time, em momentos em que ele... O Dorival foi assim. Sim. Mas que ele tinha condições físicas de entregar e entendia que naquele momento dava para fazer. Quando ele chega numa condição que o Tite o tira dos seus planos, praticamente, o coloca como um jogador menos importante no elenco, o emocional vai embora, não tem jeito. Cai. De novo eu contesto. Não sei se foi só o Tite. O próprio Gabigol aparece com camisa do Corinthians. Sim, aí é uma questão extra-campo, não foi só o Tite, de cabeça dele, de não saber lidar com isso. A diretoria também já não estava ou não está com muito boa vontade para renovar com ele. Concorda ou estou errado? Então, o contrato dele termina no final do ano. Ele já poderia ter assinado um pré-contrato, pelo que consta, não assinou com ninguém. Só que o Flamengo tem eleição. Teve o caso do doping. Dezembro. Esse final de ano para ele, se ele tiver interesse em continuar no Flamengo, que nesse momento ele tem até uma proposta de contrato por apenas um ano e não se interessou em assinar, mas vem aí uma nova diretoria. O que essa diretoria nova vai pensar se ele arrebentar daqui até o final do ano? Tudo pode mudar. O campo fala. Das horas... já diria o desafeto do Gabigol. O campo fala. A gente sabe que muitos jogadores de futebol, quando chega perto de uma renovação de contrato, esses jogadores crescem de produção. Né? Eu acho que a chance dele é agora. E verdade seja não só para o Flamengo, como para se valorizar para qualquer outro clube que queira contratá-lo depois. Não, pra ele é a hora de mostrar futebol. Se for inteligente, e verdade seja dita, ele teve um exercício de humildade nos últimos bons momentos dele, como coadjuvante do Pedro. Ele potencializou o Pedro para ir para a Copa. Ele potencializou o Pedro legal ali. Para ir para a Copa. Depois, claro. Depois já reclamou e falou que não queria mais jogar daquele jeito. Lembra? Logo depois. Não é daquele jeito, que o Vitor Pereira chegou e desmontou o esquema do Dorival. Um aspecto também... Primeira coisa que ele fez foi desmontar o esquema do Dorival. Não, assim não dá e tal, não gostava que o time jogava uma espécie de losango no meio ali, ele não queria, não achava que tinha que fechar o lado do campo, aí começou a voltar a Arrascaeta para marcar do lado do campo. O Vitor Pereira provavelmente seguiu o que pediram para ele. Por que tiraram o Dorival? Fomos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, mas assim não tá bom, precisamos jogar mais. Aí ia chegar um novo técnico e ia jogar do mesmo jeito? Eles achavam, ali o Flamengo cometeu uma série de erros, a gente vai voltar lá atrás, um absurdo que o Flamengo fez ali, mas acima de tudo eles achavam que
o Vitor Pereira traria um repertório tático maior para jogar o Mundial. O Flamengo estava fixado em ganhar do Real Madrid. E não era a realidade do Flamengo, gente. Aquela cena do Marcos Braz puxando o Real Madrid pode esperar no vestiário lá em Guayaquil, ela diz muito do que foi o Flamengo de 2023. E a cara do Felipe Luiz também, do Davi Luiz, na hora. Também. Ali mostra o que eu tenho falado aqui semanalmente quase, né? De uma diretoria que não está pronta para dirigir um clube do tamanho do Flamengo, que tem o poder econômico, a força de torcida, de mídia. Você precisa ter profissionais dirigindo o futebol. Não é um torcedor que vai para o vestiário e gritar Real Madrid pode esperar. Muito bem. Falamos muito do Tite, vamos continuar falando do Tite. Tem uma tela aí. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.